Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Então, a gente vai mais uma lição. Estamos estudando agora a revista que fala sobre os amigos de Jesus. Então, a gente vai ter continuação, né, da nossa lição falando sobre os amigos de Jesus. Então, a nossa lição de hoje é de número 2. Que fala os amigos que fizeram um pedido arriscado a Jesus, né? Então, vai encontrar lá em Marcos, capítulo 1, versículo 19 e 20, e também no capítulo 10, 32 a 45. Então, vamos à nossa história de hoje, conhecendo um pouquinho. Em uma cidade, às margens do mar da Galileia, morava uma família de pescadores. Zebedeu, sua esposa e seus filhos, Tiago e João. Um dia, Tiago estava na praia trabalhando com seu pai e seu irmão João. Como se sabe, pescadores não trabalham só enquanto estão no mar. Há muito trabalho a ser feito em terra seca também, como cuidar dos barcos, limpar e consertar as redes e etc. Naquele instante, Jesus passou por ali e chamou Tiago e João para contarem às outras pessoas a respeito do reino dos céus. Eles seriam pescadores de gente. Então, aqueles irmãos deixaram tudo para trás e se tornaram seguidores muito próximos de Jesus. Um dia, indo para Jerusalém, Jesus conversava com os discípulos sobre as coisas que haviam de acontecer e todo o sofrimento que ele deveria enfrentar. Também lhes contou que, após todas essas aflições, ressuscitaria para a glória de Deus. Foi então que Tiago e seu irmão se aproximaram do mestre e fizeram um pedido audacioso. Eles queriam que Jesus concedesse-lhes lugares de destaque em seu reino. Quando o Senhor sentar-se no seu trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda, disseram Tiago e João. Jesus lhes respondeu, fazendo outra pergunta. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, será que eles estariam preparados para enfrentar o sofrimento como Jesus havia acabado de contar que enfrentaria? Ao ouvirem aquele pedido, os outros discípulos ficaram zangados. Afinal de contas, estar à direita e à esquerda do mestre significava que eles eram pessoas mais importantes do que os outros. Então Jesus aproveitou aquele momento para ensinar uma lição aos seus discípulos. No reino celestial, a pessoa mais importante não é aquela que é servida, e sim aquela que serve às outras. E finalmente, para eles entendessem, Jesus explicou que ele mesmo, sendo o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor da salvação de muitas pessoas. Bastou então um convite do mestre para que a vida ministerial de Tiago começasse. Quando Jesus o avistou, ele estava então junto, com o seu pai e seu irmão consertando as redes de pesca. Jesus chamou os dois irmãos que no mesmo instante deixaram o pai e o barco e foram com ele. Tiago não hesitou em atender o chamado de Jesus e deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens, pescadores de almas para Deus, para Jesus. Posteriormente, passou de discípulo de Jesus a apóstolo, pregando intrepidamente o evangelho
até ser morto por ordem do rei Herodes, tornando-se o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, Tiago seguiu Jesus, continuou fazendo a obra de Deus até a sua morte, né? O que nós vamos aprender aqui? Que seguir a Cristo implica priorizá-lo acima de qualquer coisa. Abrir mão dos nossos projetos pessoais, a fim de nos dedicarmos ao chamado do Senhor. É uma demonstração de coragem. Diariamente somos convidados a refletir acerca do quanto estamos dispostos a renunciar às nossas vontades para fazer o que agrada ao Senhor. Esta mesma coragem pode ser vista em outros momentos da vida de Tiago. Em certa ocasião, ele fez um pedido audacioso ao Senhor sobre sua posição no reino do céu e também se mostrou disposto a sofrer por Cristo, como de fato aconteceu. O Senhor ouve os pedidos audaciosos que fazemos, mas não significa que seremos atendidos. Ele pode negá-los para o nosso próprio bem. Então, depende do pedido que a gente faz. Às vezes Deus, Jesus, né, acha melhor não conceder, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A Bíblia é como uma carta de Deus para nós. Se não lermos a Bíblia, nunca saberemos qual é a mensagem que Deus quer nos transmitir. Jesus, o Filho de Deus, mais abriu mão de toda a sua glória para vir a este mundo. Ele não veio para ser servido, mas para servir, tanto que entregou a sua própria vida, morrendo em nosso lugar, a fim de nos salvar e nos conceder o direito de viver para sempre ao seu lado. Então, Jesus veio para servir e não ser servido. Ele veio para dar salvação para nós, que somos pecadores. Ele não tinha pecado nenhum e sofreu tudo aquilo que a gente sabe que ele sofreu, né? Passou por tudo aquilo por mim e por você. Então, qual é o nosso papel? Devemos segui-los, fazer como Tiago fez, como João fez, ser um discípulo de Jesus. Mas a gente vai ter que fazer as coisas para Deus e negar às vezes a nosso próprio eu para poder seguir a Deus. Como podemos servir o próximo? No reino de Cristo, o mais importante são aqueles que servem aos outros. Isso significa ter uma vida dedicada ao Senhor e ao próximo, não com a intenção de ganhar algo em troca ou de receber elogios, mas de servir com sincero coração. Quando compartilhamos o amor de Deus e a mensagem da salvação, quando nos importamos com outras pessoas fazendo o bem e as consideramos mais importantes do que nós mesmos, estamos colocando em prática a lição que Jesus nos ensinou, que ensinou a nós e aos discípulos, né? Sobre servir. Então, a gente tem que servir, temos que servir ao nosso próximo, temos que nos ajudar o nosso próximo, orando, jejuando, levando a mensagem de Deus para eles aceitarem a salvação também e aceitar morar com Jesus no céu. Então, meus queridos, vamos continuar fazendo a nossa parte com Deus, que Deus sempre vai ser fiel conosco e nós devemos ser fiel a Ele também. Com tudo isso que estamos passando, o mundo sempre vai ter aflição, a gente vai ter aflições no mundo, mas com Jesus a gente consegue vencer, porque Ele está do nosso lado. E a gente fazendo o bem para o nosso próximo, Jesus faz o bem para nós também. Então vamos continuar seguindo a Jesus, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, falando para os próximos, né?
vamos pregar a palavra de Deus, vamos anunciar as boas novas, que é a salvação de Jesus, que Jesus veio para salvar a todos nós. Ok?